Olá, meu amigo e minha amiga, aqui outra vez, graças a Deus, para mais um conteúdo. Neste que comemoram ser o último domingo do ano de 2025, mas que para mim não faz nenhuma diferença. A grande verdade é que o assunto que eu tenho aqui para tratar com vocês, eu preciso da sua atenção e que você possa ficar até o final. Aqui não tem vídeo curto, aqui na TikTok, já falei isso várias vezes, não é TikTok, não é Kawaii, não é Instagram. Aqui é vídeo onde se explica o conteúdo. A outra questão que eu quero abordar com você é o seguinte: você já falei sobre isso também, que eu não faço conteúdos de momento. Ah, estourou uma notícia, já tem que sair correndo para fazer um vídeo, como acontece com alguns canais que fazem 3, 4, 5 vídeos por dia de uma notícia. Não. Para falar sobre esse assunto de hoje, eu assisti vários conteúdos, eu vi várias versões, eu vi várias matérias. E eu não vou falar aqui sobre uma questão dessa questão no sentido do que essa Malu Gaspar está fazendo em relação ao STF, especialmente ao Alexandre de Moraes, no escopo tal Flávio Dino, esse Toffoli, e também querendo linkar o presidente Lula. É muito importante o que eu vou dizer para vocês. Aproveito o ensejo para agradecer aos novos inscritos e pedir para você que está chegando pela primeira vez no canal, se inscrever, ativar o sino das notificações, todas elas, dá o certinho, comenta. Gente, por favor, já dá o certinho, ajuda o canal a crescer, porque eu preciso do seu apoio, tá certo? E recomendo o canal a outras pessoas compartilhando o vídeo, tá certo? É importante esse comentário. E vou reiterar o convite para que você possa se interessar em adquirir esse maravilhoso livro que se chama Encontro Motivacional com Jesus. E aqui eu vou deixar o número do meu telefone neste cantinho por um momento, para que você possa anotar o número, entrar em contato comigo, e eu vou lhe explicar como é que você adquire, e a entrega é em todo o Brasil. Então, não perca esta oportunidade de adquirir esse livro que poderá fazer muita diferença em sua vida, tá certo? Então, vamos nessa. Deixa eu botar aqui uma coisinha aqui, deixa eu ver uma coisa aqui, deixa eu ver aqui. Gostaram desse fundinho que eu botei aqui atrás? Não? Ficou legalzinho? Se você gostou, também comenta aí. Então vamos nessa, meu povo, meu povo, meu povo, meu povo. O Brasil vive à base de golpe. E aí eu quero fazer uma retrospectiva. Lá nos anos 60, as TVs que bombavam era a Tupi e a Record. Curiosamente, Roberto Marinho andou de braços dados com o regime militar, ganhou o direito de transmissão de uma TV americana, e foi tudo facilitado, de onde nasceu o grande império da Rede Globo. Então, ela é uma empresa que já nasceu no golpe militar, de braços dados com o regime militar. Na outra esteira, a Folha de São Paulo, apesar de às vezes fazer uma maquiagem, etc., tal, também é golpista. O Estado de São Paulo nem se fala, é declaradamente de direita. Eles, inclusive, agora já lançaram uma nota criticando o aumento do salário mínimo, que isso pode quebrar o Brasil, mas eles não falam dos benefícios que eles têm nessa questão, dessas isenções de impostos que o governo está tentando tirar a qualquer custo, mas com o Congresso escroto não consegue. Dito isto, digo o seguinte: não se deixe levar por estas notícias. E aí, a primeira chamada é perigo, lá Vaza Jato, a ressurreição. E é isto o que está acontecendo. Seguinte, eu sou favorável às posições do STF? Não. Não acho certo essa relação com políticos, não acho certo essa questão de estar aí nesses leads, dando palestra, onde tem empresário que, inclusive, tem processo ali no STF. Não concordo com um monte de coisa. Agora, o detalhe importante, é por isso que eu quero fazer essa reflexão com você, é que até ao que eu vou dizer, todas as mídias enalteciam Alexandre de Moraes, a primeira turma, a soberania do Brasil, prender os generais, a evitar o golpe de Estado, e etc, e etc, etc. Até estourar a Operação Carbono Oculto. 2, até estourar a questão do Sérgio Moro em relação, que foi antes, ao crime
contra a honra contra o Gilmar Mendes, que já fez maioria no STF, mas parece que o Cássio Nunes Marques ou Mendonça pediu vistas e deve entregar agora, então ele vai se tornar réu por esse crime. Até, e aí eu tenho que recobrar a memória, você me ajuda aí também se quiser, fazendo um comentário, quando estourou a questão do Tony Garcia em relação a Vaza Jato e a PF mandou direto, aliás, o STF mandou direto a PF, a 13ª Vara de Curitiba, chegaram lá e deram de mão em tudo, inclusive na famosa caixa amarela que existe. E ali está a questão da festa da cueca, etc, etc. Dito isto, montou-se o círculo de narrativas. E por quê? Porque na Carbono Oculto vai aparecer muita gente graúda, importante, inclusive o seu Tarcísio, com seu envolvimento com o PCC e etc. Em relação ao Banco Master, banqueiros, fintechs e outras tantas pessoas do Congresso e etc, etc. Na esteira do Flávio Dino, empresários estão envolvidos, os deputados, senadores, e tudo isso está gerando um grande caos. O que precisa fazer, então? Financiar esses veículos de comunicação que já são tendenciosos, que já são malévolos a criar narrativas. Então, você já viu todas essas narrativas. O jornal Globo quase que botou o seu pelotão de jornalismo do jornal para sempre achar alguma coisa em relação à questão para incriminar o Alexandre de Moraes, ou seja, a ideia é desmoralizar o STF e, com isso, tentar linkar o Lula. E como assim, Luiz Maté? Porque esse governo de esquerda aliciou o STF, então são tudo esquerda querendo repreender, mas a verdade inconteste é que eles não querem que a verdade que está para ser revelada em breve venha de fato à tona. Não estou concordando com esta acariação que o Toffoli, porque o Toffoli é bastante duvidoso em suas decisões, mas ele tomou essa decisão, quem sabe ele tenha juízo e essa acariação venha ao encontro de aprofundar esse fato em relação ao Banco Master, que, como eu disse, envolve fintechs, envolve o governo de São Paulo, envolve o governo do Rio de Janeiro, envolve o governo do Ibanez, do Banco BRB. Então, a bronca é muito grande. E o que fazer, então? Criar narrativas. E aí eu trouxe um conteúdo aqui para corroborar com esse nosso encontro, muito interessante, uma pessoa que faz uma análise dentro daquilo que eu tenho este tipo de pensamento. Por isso que eu jamais ou evito fazer conteúdos imediatos. Às vezes você assiste um conteúdo meu que já foi visto em vários outros canais, às vezes até com 2 dias. Por quê? Porque, como eu disse, que a gente faz análise dos fatos. E hoje nós vamos analisar fatos. E o fato concreto está neste conteúdo aqui, que eu achei interessantíssimo. Por isso, eu achei de suma importância trazer para a nossa reflexão. Vamos assistir. Vamos botar aqui no palco. Opa, não está querendo adicionar? O que está acontecendo aqui? Princípio básico. Talvez avancemos como sociedade. Gente, não acredite em qualquer matéria. Verifique a seriedade de quem escreve. Observe o histórico do jornalista. Pergunte-se se há fatos, documentos e provas que sustentem o que está sendo publicado. Jornalismo não é versão conveniente, é apuração. Nos últimos dias, alguns jornalistas passaram a afirmar que Alexandre de Moraes teria se encontrado com Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, para tratar do Banco Master. Essa afirmação até aqui não foi acompanhada de provas públicas. É justamente aí que mora o risco. Quando uma narrativa é repetida sem comprovação, ela deixa de ser jornalismo e passa a ser insinuação.
Os fatos disponíveis indicam que a conversa entre autoridades esteve relacionada à lei Magnitsky, que foi confirmada pelo presidente do Banco Central. A experiência recente do Brasil já ensinou de forma dolorosa o preço de um jornalismo que abandona a cautela e abraça o espetáculo. A Lava Jato mostrou como manchetes sem lastro podem destruir reputações, interferir na democracia e depois não conseguir devolver o que foi perdido. Confundir tudo isso é desserviço à sociedade. A verdade não teme investigação, mas exige prova, gente. E sem prova não há verdade, há apenas ruído. E isso é perigoso. Fantástico, fantástico. O exemplo clássico que ela colocou ali, até hoje, é Lula ladrão sobre o Petrolão. Criaram uma narrativa de que o Lulinha é dono da Oi, da Friboi, fazendas, carro com fios dourado banhado a ouro, e por aí vai. Desmontam. Nada foi provado contra o Lula, e mesmo o Lula tendo sido, eu vou dizer, agraciado, porque a justiça, e acho que até foi pouco, ganhou uma indenização de mais de R$146 mil do Dallagnol por conta daquele PowerPoint. Mas aquilo foi tão massivo pela Globo, tanto o impeachment da Dilma, que foi uma farsa, que depois foi provado, uma mulher honesta, que não cometeu nenhuma improbidade administrativa, contra o Lula, que foi tudo desvendado como uma farsa, etc. e tal, mas até hoje persiste no imaginário. Portanto, dito isso, o estrago dessa Malu Gaspar, da Mônica Berga, do Merval, especialmente Merval e Malu Gaspar, que são assim, ó, o Sérgio Moro, são lavajatistas, isso tudo está linkado. E agora, passaram-se mais de uma semana, a Malu Gaspar não trouxe nenhuma prova, porque é o seguinte, deixa eu explicar para você. Felizmente, no Brasil, a pessoa, a testemunha, a fonte, ela é para ser preservada. Mas se eu trouxer uma notícia de uma fonte, eu tenho que estar lastreado com as provas que a fonte está me fornecendo. Não existe narrativa. Olha, eu acho que eu escutei o Alexandre de Moraes falar com o Galipo para se meter, porque que fez aquilo com o Banco Master. Eu vi o Alexandre de Moraes falar isso com isso, aquilo. Eu vi, não existe essa. E eles não mostraram até o momento prova nenhuma. E o que está acontecendo? A narrativa está feita, o estrago está feito. Resta o quê? Eu digo, se a Malu trouxer a prova, a Mônica Bergamo, o Merval, seja quem for, venha aqui e faça um conteúdo sobre a vergonha do STF, do Alexandre de Moraes, etc. e tal. Mas até o momento não existe nada. Então tem o quê? Tem a questão da carbono oculto, tem a questão do processo contra o Sérgio Moro, tem a questão da festa da cueca, onde o Sérgio Moro chantageava todo mundo, tem a questão das emendas parlamentares. Então, toda essa composição aí, todo esse processo incomodou o mercado, incomodou os grandes, incomodou empresários, incomodou políticos e precisava de gente escrota, até o presente momento, para fazer essa narrativa. E como bem disse essa nossa convidada, depois que o estrago está feito, é difícil de reparar. Então, o ideal era o Ministério Público ofertar a denúncia para que, e aí o STF aceitando, e fazer uma investigação e dar um prazo. Ou prova ou vai para o pau. E aí não é um processo por dano moral, é crime contra a honra. E uma vez provado crime contra a honra, não tendo dado nenhuma prova,
deveriam ser, além da condenação de quem elaborou as matérias, as suas empresas, os seus jornais, televisão, serem solidários, porque permitiram a veiculação disso e exploraram isso como verdade, e aí, à exceção do jornal, que tem um monte tipo de tratamento, mas sendo rádio ou TV, a cassação não é licença, mas eu vou usar como licença, gente, da emissora poder funcionar. Isso que tinha que acontecer. Então, o meu registro não é sobre a questão da mulher do Alexandre, não é sobre o Alexandre, não é sobre o Toffoli, que pegou o avião do advogado, não é isso, não é aquilo. É esta narrativa que ela pega. E por isso que nós temos que estar vigilantes. E por isso você deve dar o certinho. E por isso você deve comentar. E por isso você deve compartilhar. Agora, eu acho interessante que ninguém fez algum questionamento sobre a questão de quanto custaram os advogados para defender os golpistas. E ninguém ali cobrou menos de 1 milhão, começou na casa do 1 milhão. Então, estão questionando um contrato que é natural do advogado fazer. E, aliás, o Banco Master gastou cerca de 500 milhões com bancas de advogados. E mais um detalhe, dos muitos processos que a esposa do Alexandre de Moraes tem no STF, 13 ela perdeu, 4 ela ganhou. Então, é sinal de que essa narrativa ela é estapafúrdia, ela é ridícula, ela não se sustenta, ela não se fundamenta. Então, eu espero ter dado a minha contribuição nesse sentido. Nunca deixe-se se levar por uma notícia que saiu de imediato. Faça como eu sempre digo aqui para vocês. Abra uma guia, vá pesquisar, assista um canal, assista outro, mas vem aqui para o nosso canal A Voz Libertadora, porque aqui a gente analisa fato. Eu não faço sensacionalismos. As capas dos meus vídeos não são sensacionalistas, tá certo? Então, eu acho que o seio do cerne dessa questão é perigo, vaza-jato, a ressurreição. Ou seja, o golpe não deu, a tentativa de golpe não deu certo. Mexeram com o vespeiro que até então estava endeusando o STF por conta da prisão de generais, da soberania do Brasil, salvar a democracia. No momento que mexeu com o seio deles, todo mundo contra o STF. É isto que aconteceu. É isto que está acontecendo. E todo mundo querendo salvar a pele do Sérgio Moro, porque ele é realmente um estupim. Eu vou fazer aqui um comentário. Quem garante que o Vorcaro não deu uma grana lá para poder sair da cadeia? Por que o Vorcaro abriu a boca dizendo para o advogado dele, mas fez um escândalo que não ficavam ali nem mais uma noite, nem mais um dia, e ligeirinho deram um jeito de soltar ele. E tem um detalhe, esse assunto só foi parar no STF porque apareceu um deputado linkado ao Banco Master e essas falcatruas todas. Está entendendo? Então, vamos seguir adiante. E o nosso assunto adiante é que o Brasil parece que não tem mais jeito, e agora nós vamos falar de uma cidade do Maranhão, onde, meu Deus do céu, o prefeito, vice-prefeito, vereadores, todo mundo preso por corrupção. Que país é esse? Que povo é esse que elege os ladrões? E eu até vou ser, pela ignorância, porque vem dos seus votos, o que acontece? Mas a verdade intrínseca está aqui e eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo, gente. Vou botar aqui no palco para ver se eu acho que é. Deixa eu ver. Só um pouquinho. Eu estou aqui, meio aqui, papapá. Vamos botar. Se for essa, se não for, eu troco o assunto e já era. Opa, tá difícil. Gente, não acredite em qualquer... Parei, que eu botei o mesmo aqui, dessa menina aqui. Eu acho que é esse aqui, minha gente. Porque tem depois o Sidney Vasquez, tá certo? Vamos adicionar o palco aqui, vamos botar lá. A Justiça mandou prender o prefeito, a vice e todos os 11 vereadores de uma cidade por corrupção.
O Grupo de Ação Especial de Combate às Organizações Criminosas e a Polícia Militar prenderam 14 pessoas desde segunda-feira em Turilândia, no interior do Maranhão, e em São Luís. Entre os presos estavam 6 vereadores do município, a atual vice-prefeita Tânia Mendes, do PRD, e um neurocirurgião acusado de atuar como agiota e emprestar dinheiro ao prefeito. Os agentes encontraram na casa do irmão do neurocirurgião mais de R$2 milhões em dinheiro. Hoje, 5 investigados que continuavam foragidos se apresentaram à polícia. O prefeito Paulo Curió, do União Brasil, a primeira-dama Eva Curió, a ex-prefeita Janaína Lima, o marido dela, Marlon Serrão, e o contador da prefeitura, o Anderson Jonathan Barros. O Ministério Público investiga o prefeito, a vice e todos os 11 vereadores por formação de organização criminosa e prática de corrupção. Segundo os promotores, o esquema desviou mais de R$56 milhões dos cofres públicos em menos de 4 anos. Segundo o Ministério Público, desde 2021, um posto de combustível que pertence à ex-vice-prefeita Janaína e ao marido dela era utilizado para a lavagem do dinheiro. A prefeitura pagava por abastecimentos que não ocorreram e os valores retornavam diretamente para o prefeito Paulo Curió. Ainda de acordo com o Ministério Público, a responsável pelos pregões eletrônicos no município, Clementina de Jesus Pinho, admitiu que quase a totalidade das licitações da prefeitura era fraudada. Clementina também está presa. Dito por ela, 95% das licitações foram fraudadas de acordo com a determinação do Paulo Curió, e ela trouxe um dado muito interessante. Ela fazia isso para ganhar mimos, ganhar presentes, ganhar algo espúrio. 5 vereadores continuam foragidos. A Justiça converteu a prisão preventiva dos outros 6 vereadores em prisão domiciliar. Eles vão usar tornozeleira eletrônica. Mesmo investigado, o presidente da Câmara, José Luiz Araújo, do União Brasil, vai assumir o comando da cidade porque não foi afastado do cargo. Para que a gente não inviabilizasse a administração municipal, os vereadores continuarão exercendo a sua vereança. Inclusive, a decisão da desembargadora Graça, ela deixou essa opção. Vai ser encaminhado essa decisão dela ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, para que ele analise a possibilidade ou não, preenchendo ou não os requisitos, de ingressar com uma ação interventiva no município de Turilândia. A defesa de Eva Dantas e de Paulo Curió afirmou que eles estão à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos. A defesa de Tânia Mendes não quis se manifestar, não conseguimos contato com os advogados dos demais citados na reportagem. Aqui está o microfone, voltei para rever. O negócio é o seguinte, a minha opinião sobre esse assunto aí. Ficou essa situação aí que os vereadores, o presidente da Câmara vai assumir o município, mas, em face a essa situação, era o afastamento de todos, assumir suplente e, no caso, também o segundo colocado na chapa, o prefeito e vice que ficaram em segundo lugar na eleição. Para ter 11 vereadores, essa cidade não deve passar de 70 mil habitantes. Portanto, roubo de mais de 36 milhões, inclusive com emendas parlamentares, que isso também não foi retratado. Então, como dizia Boris Casoy, isto é uma vergonha. E vamos, então, nos encaminhando para o final do nosso vídeo. Eu quero fazer um lembrete. Quando deu... Quando deu o troço do Petrolão, você viu, por acaso, Lula fazendo cena? Zé Dirceu, Genuíno e outros tantos? Não, todo mundo abraçou, matou no peito a prisão, que todas elas foram fraudadas, que isso já está mais revelado pelo hacker, pelo Intercept, e que foi tudo derrubado por conta do abuso que foi feito aquilo lá. Lembrando, as narrativas, elas acabam denegrindo a imagem das pessoas. E agora, então, vamos ao seu Sidney Vasquez, que é curioso como é que a Polícia Federal foi informada só lá pelas tantas, teve um tempão. E aí entra aquela questão dos estados, porque o Collor também ficou 30 horas sem tornozeleira, depois que a Polícia Federal foi avisada, e os caras alegaram que não tinham o e-mail do Alexandre de Moraes para informá-lo. Dá licença, né? É muita inocência ou muita incapacidade de agir com rapidez. E aí o seu Sidney, você já sabe também da história, mas eu quero mostrar para você o momento em que ele foi entregue
para a PF. Vamos assistir e vamos nos encaminhando para o fim. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Marques, foi entregue agora há pouco pela Polícia Paraguaia aos agentes da Polícia Federal Brasileira. De Brasília, o repórter Alex Guzmão tem as informações. Boa noite, Alex. Boa noite, Sérgio. Silvinei Vasquez está sob custódia da Polícia Federal desde a noite desta sexta-feira. Essas imagens mostram o momento em que ele chega à Cidade do Leste, na fronteira com o Brasil. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal está algemado e usa capuz. São os procedimentos de expulsão adotados pelo Paraguai. Silvinei é levado para uma sala, onde passa a ser ouvido pelos agentes. Em seguida, chega a equipe da PF para resgatar Silvinei, que fugiu do Brasil, rompendo a tornozeleira eletrônica na noite de 24 de dezembro, quarta-feira. Na sequência, ele é conduzido pela PF para o registro oficial da saída do país vizinho. Ele segue algemado, é colocado numa viatura da Polícia Federal e levado para a superintendência do órgão em Foz do Iguaçu. Um avião da PF já está no Paraná. A transferência para Brasília acontece na manhã deste sábado. Sérgio. Aí está. Aconteceu. Mas interessante que esse rapaz ficou curado, né? Ele ficou curado. Porque ele... Olha o absurdo. Quem se entrega ao bolsonarismo acaba na lama. Essa é a verdade. Quem se entrega à família vai para a lama, vai para o lixo da história. E o cara faz tudo que você já sabe. Mas o mais interessante é que ele estava com câncer terminal, ou seja, com câncer terminal ele não poderia estar sozinho, deveria ter um acompanhante. Então ele não podia falar, ele não podia ouvir, mas foi interessante que logo que ele foi preso, um milagre aconteceu, ele ficou curado. Ele voltou a falar, ele voltou a escutar, o câncer sumiu, ele passou uma noite na papuda, então está serelepe e já pedindo uma transferência para o estado de Santa Catarina para ficar próximo aos seus familiares. Que loucura, né? Agora, na minha opinião, teve a leniência da Polícia Penal do estado de Santa Catarina ou da Polícia do estado de Santa Catarina, que estava cuidando do seu filho, porque não estava preso, não é nem penal, ele não estava preso, mas estava sendo monitorado. E isso deixaram passar. E tem, na minha opinião, também o dedo do seu Jorginho Melo, que é um bolsonarista e que o Silvinei Vasquez era um dos queridinhos. Mas, enfim, tudo terminou para ele. Agora, a vida dele, na verdade, piorou, porque ele cometeu mais crimes, então isso quer dizer que ele vai sofrer novas sanções e a peninha dele, que era de 24 anos, pelo ter foragido, vai aumentar mais um pouco, e agora os crimes de falsidade ideológica, dentre outros, vai aumentar a pena dele. Simples assim. Então, é isso que acontece com o bolsonarismo. Reiterando, quando aconteceu do Petrolão, Lula matou no peito, ficou 580 dias na cadeia, não espetacularizou, Zé Dirceu tomou choque, não espetacularizou, Zé Genuíno tomou choque, não espetacularizou, e outros tantos não espetacularizaram. Foram machos. Esses ditos machos do Deus, Pátria e Família, aliás, lá da cidade do Maranhão, todos são do Deus, Pátria e Família. Interessante, né? Da esquerda você não vê isso. É para pensar. Está dado o meu recado, que aqui é a Voz Libertadora, você é uma Voz Libertadora, obrigado por sua presença, obrigado por sua companhia, e amanhã eu tenho um conteúdo, um babado forte para trazer para você. Portanto, sua presença é muito importante. Obrigado por ter ficado até o final, dando certinho, comentando e compartilhando, e eu vou deixar aquela nossa logo máxima, que é quebrando correntes, ajudando mais vozes a se libertar, tanto da ignorância, quanto dessas falácias, dessas narrativas, e deste maldito bolsonarismo que nós precisamos eliminar a qualquer preço, não importa, mas temos que fazer a nossa parte. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Fui!